Abrem-se de novo as portas do balneário do Futebol Clube do Porto para um jogador mítico, um número 10 que fintava com os dois pés e que deixava extasiados os adeptos do Futebol Clube do Porto. Estou naturalmente a falar de Anderson Luís de Sousa, Deco, como é conhecido pelos adeptos do Futebol Clube do Porto e do futebol. Olá Deco, bem-vindo de novo a este balneário. Antes de mais, a pergunta sacramental, basicamente, que é: o que é que te diz isto? O que é que te diz este balneário? Tu que foste campeão da Europa, precisamente, a equipar neste balneário. Na verdade, balneário para nós, né? Eu que deixei de jogar há um tempo, é uma coisa muito forte. Assim, mesmo quando você entra no balneário, a sensação é indescritível, ainda mais no Porto. Eu já tinha vindo, depois que saí do Porto, já vim aqui algumas vezes visitar os amigos, visitar o clube. Mas é sempre diferente quando você entra no balneário. Ainda mais aqui, onde eu vivi os melhores momentos da minha vida, onde tenho grandes amigos, onde eu sinto que cada vez que eu venho aqui eu estou em casa, então é sempre diferente, é sempre uma experiência fantástica vir ao balneário, recordar, volta tudo um pouco a cabeça. Ainda mais aqui que eu vi quando esse estágio começou, né? Eu tive a sorte de estar aqui quando o estádio foi construído, quando nós saímos das Andas, viemos para aqui e consegui fazer história logo no começo, né, do Estádio do Dragão. Então, para mim, vai ser uma emoção vir aqui e recordar tudo. Deco, pegando nessas viagens que fazes ao Porto várias vezes e sempre que vens aqui em dia de jogos, vens ao balneário, sei que tiveste a oportunidade de vir no ano passado, este ano, sente-se, alguém como tu conhece o Futebol Clube do Porto, o espírito do Futebol Clube do Porto, sente quando entra no balneário como é que ele está a pulsar, se a coisa está melhor, se está pior, sente-se? O Porto, na verdade, eu aprendi o que é a cultura de vencer aqui, né? Eu praticamente cresci como jogador aqui e me fiz jogador aqui. Esse ambiente que se vive não é uma coisa que você tem que falar, é uma cultura especial, é uma maneira de pensar. Você não tem que... Porto consegue transmitir aos jogadores, óbvio, tem a figura do presidente que é fundamental, tem os diretores, tem os treinadores, tem tudo isso, mas o Porto em especial ele tem isso. Você não precisa, logo que você chega no Porto, você sabe como se comportar, você sabe como a cultura de vencer que existe aqui. E o balneário, quando você sente logo quando as coisas não correram bem, aqui tem um sentimento muito forte dentro. Então não é como em outros lugares, que às vezes você perde um jogo, as coisas como se fossem naturais, perdeu. Não que seja natural perder, mas que o ambiente aqui é difícil, assim, que quando se perde sente-se a derrota, até por isso que aqui ganha-se mais vezes. Ou seja, sempre que esse espírito derrapa um bocadinho, há sempre o recuperar outra vez sim. Do não há margem para nada mais do que ganhar. Aqui você aprende a não ter margem para não vencer, óbvio. Não tem como se vencer tudo. Mas eu acho que esse espírito faz do Porto não vencer um ano, mas no ano seguinte está outra vez. E nos últimos anos a gente sabe da história, não precisa recordar que ela é repleta de êxitos. Já vamos também falar sobre o teu regresso a este balneário depois desta entrevista para te equipares de novo com a camisola de Porto, de novo com a camisola do Barcelona também para o jogo do dia 25 de julho, mas eu regressaria um pouco na nossa conversa atrás e à tua chegada ao Futebol Clube do Porto. Chegaste com 21 anos de idade ao balneário do velho Estádio das Antas e foste campeão, foste pentacampeão logo no primeiro ano. Qual foi o primeiro impacto? Ainda por cima entraste numa equipa que vinha de ganhar 4 títulos com muitos tubarões, digamos assim, jogadores com todos os títulos praticamente possíveis, só não tinham títulos europeus, porque nesses anos o Porto não ganhou títulos europeus. O que é que tu encontraste? Qual foi o teu principal embate? Na verdade, quando cheguei ao Porto, vim de Salgueiro, estava muito ansioso e nervoso, Primeiro porque vinha para uma equipe
que já tinha ganho tudo, né? Ia praticamente bater um recorde que era o pentacampeonato. Era tudo novo para mim e tive a sorte de encontrar grandes amigos ali, fazer grandes amigos e jogadores que eu digo que a minha maior escola foi aquela equipe do Porto, né? Com o Paulinho Santos, que foi um dos meus melhores amigos, que me ajudou muito naquela altura. Jorge Costa, secretário, Aloysio, Zulovic, Zalvic, Jardel. Era uma equipe que, primeiro, não só por uma equipe ganhadora, mas gente com muito caráter, né? Jogadores com uma personalidade muito forte, jogadores que tinham vivido muitas coisas já dentro do Porto, outros com experiência fora. E para mim eu acredito que aquilo foi o que me fez crescer mais rápido do que talvez se tivesse jogado, não mesmo no Porto, mas com uma equipe mais jovem, com o fato de eu ter jogado naquela equipe foi o que me ajudou a ter uma maturidade muito mais rápida do que se não fosse aquela equipe. E foi também o facto de quereres muito jogar no Porto, porque eu sei que vieste ver um jogo do Porto ainda jogador de Salgueiros com o teu empresário e no filho disseste era aqui que eu gostava de jogar. Eu vim uma vez com o Sérgio Alves, agora com o Jorge, e eu estava no Salgueiros, nós viemos ver um jogo nas Antas e eu fiquei fascinado com o ambiente, com tudo e na altura eu lembro até que o Jorge tinha algumas opções para fora, como não sei se Salamanca, Corunha, algumas outras equipes, e eu falei para ele, se eu pudesse, se tivesse hipótese, era o clube que eu queria jogar. Porque eu senti uma coisa diferente quando eu vim no Estado das Antas. Então, e lembro que eu comentava isso com o Sérgio, logo no começo, quando eu tinha acabado de chegar no Salgueiros. Então, para mim eu não sabia se isso iria acontecer, mas foi como um amor à primeira vez, sabe? Aquela coisa que você vê e deseja. Eu queria jogar aqui. Então, para mim, quando foi a oportunidade de vir do Porto, era alegria, ao mesmo tempo ansiedade e tudo isso. E depois, naturalmente, vieste para o Porto, começaste a treinar, a jogar, como já sublinhaste, foste campeão no primeiro ano. Como é que depois se explica, é que tu tiveste 5 anos e meio no Futebol Clube do Porto, apanhaste 6 temporadas, em 3 és campeão e 2 delas ganhas tudo, e há 3 em que não és campeão, que é a única altura dos últimos 30 anos em que o Porto está 3 anos seguidos sem ganhar. Como é que consegues explicar isso? Houve situações seguramente que têm a ver com a sorte e com o azar, mas seguramente também com alguma competência, digamos assim. Na verdade foi uma transição, né? Toda transição ela é sempre complicada. Nós saímos do ano que depois acaba de ganhar o Penta. Essa equipe do Porto já era uma equipe que já vinha muitos anos junto. Então, era uma geração que estava meio que mais por final, muitos continuaram, como o Jorge Costa, o próprio Vitor, mas assim, tinha ali alguns jogadores que já estavam numa fase final, outros já estavam saindo. Teve a saída do Jardel também depois, que era um jogador que era importante, muito importante na altura. E nós tivemos ali com o Fernando Santos o ano que tivemos perto de conquistar o título. Chegar a dezembro com 7 pontos de avanço, se calhar fez mal à equipe, entre aspas. E nós depois estávamos bem na Liga dos Campeões. Eu acho que aquele ano era o ano que, quando nós não ganhamos, aquilo acabou havendo ali saindo jogadores importantes, isso tudo. E é normal que você demore algum tempo para poder reconstruir, né? Então, foram anos ali difíceis, de problemas e tudo. Mas é o que eu disse, eu acho que foram anos... O Porto tem isso, né? Você aprende a se levantar e recuperar, então aqui não tem margem para lamentar e para ver o que passou, seguir em frente e vencer outra vez. Ao longo desses anos foste crescendo também dentro do próprio clube e tu próprio transformando numa referência de balneário. Muitas vezes os adeptos, em anos como não se ganha, como é este que o Porto atravessou, começam a dizer que há falta de referências no balneário. Mas a verdade é que o Porto foi pentacampeão, depois teve 3 anos sem ganhar e voltou a ganhar praticamente com as mesmas referências, porque estavam lá o Jorge Costa na mesma, estava lá o Deco, fez esse percurso e foi crescendo. Muitas vezes também é o momento e é a forma como os grupos são geridos que levam a que se dê a volta. Eu acho que sim, acho que são vários fatores. Primeiro, a qualidade dos jogadores, é natural que todas as equipes passam por isso. Quando você vem numa geração onde ganha-se tudo, é natural que há um momento
que ela comece a não ganhar, as equipes também se preparam melhor, as outras equipes também se reforçam, então isso é tudo natural, acontece aqui, acontece no Barcelona, acontece de qualquer outro lado. Então, havia alguns jogadores ainda que acabaram ficando, né, dessa geração que acabou saindo, e que eram referências, então, e juntou com outros jogadores que foram chegando. Eu, no caso, tinha acabado de chegar, depois acabei ganhando maturidade com o tempo, mas eu acho que foi depois uma mistura de tudo, né? O clube a equipe se reestruturou, a chegada de um treinador também, saída do Fernando Santos, depois tivemos ali o Otávio, depois vem o Mourinho, e aquilo, com o Mourinho as coisas acabaram voltando, fez uma equipe nova e com base no que tinha de jogadores importantes aqui, se construiu uma nova equipe. Odeco, será exagero dizer que só num espírito, ou num balneário com o espírito do Futebol Clube do Porto e num clube com o espírito do Futebol Clube do Porto é que seria possível recuperar o Jorge Costa como líder do balneário da forma como foi recuperado naquele estágio? O Jorge Costa saiu durante a era do Otávio como treinador. Sim. E depois, quando regressa, há a disputa do capitão entre o Vítor Bahia, que estava, o Jorge Costa, esta é uma história pública, e o Vítor Bahia diz, não, se fosse eu votava no Jorge Costa para capitão, e acabou aí sequer com a possibilidade de votação. Daquilo que conheces de outros clubes, foi mais fácil gerir essa situação por ambos terem o espírito de Porto, por exemplo? Eu acho que sim. Primeiro que eram tanto na outra equipe, nessa que acabou, e na nova, que se construíram duas referências, né? Tanto o Vítor e o Jorge sempre foram referências para mim, por todos os jogadores mais novos. E não tinha sentido ter qualquer dúvida sobre isso. O Jorge era o capitão, voltou, o Vítor também, mas independente de quem usaria a faixa, a gente sabia quem eram as nossas referências, então isso não mudava muita coisa para nós. Sobre o Jorge Costa, eu tive dois grandes capitães ao longo, tive outros que trabalharam, que eu joguei junto, mas acho que ele e o próprio Puyol, que também tem essa essência do Barcelona, acho que são jogadores, e pela maneira de ser, pela postura que sempre tiveram, que conseguem identificar o que é um clube numa pessoa só. Acho que tanto ele quanto o Puyol, para mim, são jogadores que você, quando olha para o Barcelona, olha para o Porto, óbvio que você vai olhar para o Gaúcho, você olhar para o Messi, porque são a magia, mas quando você olha o que é a alma de um clube, acho que são esses dois jogadores. São dois jogadores que te vão acompanhar aqui no próximo dia 25 de julho, se estiver bem, naturalmente, nem que seja um bocadinho, seguramente. Se calhar o Jorge não estará tão bem como tu, mas chegamos a este estádio. Portanto, estávamos aqui a falar da chegada do Mourinho, foi a transição também do Estádio das Antas para o Estádio do Dragão. Não tiveste a oportunidade de jogar com o Barcelona, que é um jogo também que ficará mítico na apresentação deste estádio, que é a estreia do Messi, precisamente aqui, porque tinha jogado com a seleção no dia anterior, estiveste aqui na apresentação. O teu primeiro grande jogo aqui, digamos, o jogo grande, é com o Manchester United, e o Porto acabou por ser campeão no primeiro ano em que fez as eliminatórias depois da fase final aqui no estádio. Manchester, Lyon, Deportivo da Corunha são talvez das memórias mais fortes que tens deste estádio. Sim, nós no jogo contra o Manchester, eu acho que nós tivemos ali, as pessoas podem falar que na eliminatória nós tivemos aquele momento de sorte, que é aquele último golo que nós marcamos, mas se você olhar os dois jogos, nós fomos muito superiores. Eu acho que aqui, principalmente, nós acabamos de sofrer um golo de um livre, né? E acabamos de dar a volta ao jogo, mas nós devíamos ter marcado mais gols. Então, assim, a nossa vitória aqui poderia ter sido melhor, mais gorda, e nós não íamos para o Manchester como fundo. Então, assim, eu não vejo, óbvio que eu estou de acordo com o Mourinho sempre disse, que tem que se jogar ao máximo nível na Liga dos Campeões e ter aquela ponta de sorte. Todas as equipes acabam por ter em algum momento. Mas se nós olharmos as eliminatórias nossas, nós sempre fomos superiores. Tanto aqui contra o Corunha já foram dos jogos mais, aqui foi um jogo mais complicado, mas lá fomos superiores. O Lyon, nos dois jogos, nós fomos superiores. Então, assim,
a memória do estádio é que nós, na Liga dos Campeões, nessa fase, a gente acaba sempre sendo muito superior ao adversário. E depois na final, então, uma superioridade em que marcaste um golo que fica, até pela tua expressão, aquela alegria na final depois do golo é uma coisa diferente, digamos, em termos de boneco televisivo. Eu acho que era... Nós tínhamos a noção exata ali, eu pelo menos a sensação que me deu, que é muito rápido, né? Era que nós tínhamos ganho o jogo com o segundo gol. É como se, óbvio que ainda faltava um tempo, mas o segundo gol foi como um alívio, assim, quer dizer, nós estávamos com 1-0 sempre numa final, eles podiam marcar, mas o segundo gol acabou por dar aquela sensação de alívio, né? Que nós estávamos ali tensos, jogando um jogo, uma final que ninguém tinha jogado ainda, e o segundo gol acaba por dar essa tranquilidade. Deco, eu fui propositadamente à final da Champions e à caminhada da Champions passando pela Taça UEFA, portanto fiz uma transição mais rápida, para agora te colocar esta questão. Porquê é que ficaste no Porto para ser campeão da Europa? Foi precisamente para isso, porque tiveste a possibilidade, a seguir a um ano em que o Porto jogou tão bem, se calhar na Taça UEFA o próprio José Mourinho reconhecerá que o Porto jogou um futebol mais bonito, os adversários não eram tão fortes, na Liga dos Campeões até taticamente foi diferente, foi mais para ser campeão da Europa mesmo, jogando bem, mas sendo campeão da Europa. Houve uma conversa em que o Presidente te convenceu, ou te conseguiu convencer, ou não houve o clube ideal na altura para que te fizesse sair daqui? Sempre que eu estive no Porto, principalmente a partir de 99, que eu volto, eu tive um ano depois como cá, 99, 98, 99, eu tive muitas lesões, mas a seguir, quando eu volto a jogar bem outra vez, e sempre tive clubes atrás, e sempre clubes interessados em que eu saísse do Porto. Uma das coisas que eu queria e sonhava era sempre marcar a história nesse clube, né? Então, eu nunca tive interesse antes em sair porque eu queria marcar a história aqui. Era um sonho, era um desejo, não sabia se isso iria acontecer ou não. Mas quando nós ganhamos a Taça UEFA, existiam propostas de outros clubes, Barcelona, Bayern e outros clubes interessados. Então eu sentia que eu não podia fazer mais que aquilo, né? Sinceramente, achava difícil nós ganharmos uma Liga dos Campeões. Então, quando vieram os clubes e tinha interesse de clubes, eu achei que era o momento. Já estava 5 anos no Porto. Também o Porto naturalmente acabaria por me vender, então eu acreditava que aquele era o momento. E quando eu falo com o presidente disse que não, que nós tinha uma proposta do Barcelona e na altura ele falou para mim que não queria me vender, até porque a ideia era ser campeão europeu. E eu duvidei, confesso que eu duvidei. Eu falei, presidente, eu acho que nós temos uma grande equipe, mas ser campeão europeu, ser campeão da Taça UEFA, mas eu acho muito difícil nós sermos campeão europeu. Eu falei, por isso eu não vejo razão para que eu fique, porque... E ele, não, nós vamos ser campeão europeu. E eu não disse nada, até porque o respeito que eu tinha por ele eu não podia nem discutir ele. E a seguir ele disse, não, mas se nós que fomos campeão europeu, não disse isso, mas disse que na seguida, se eu ficasse mais um ano, no ano seguinte eu poderia ir onde eu quisesse. E assim aconteceu. E no ano seguinte, tanto que eu tinha outras ofertas melhores, talvez o Porto até tivesse, mas como ele sabia que um desejo que eu queria era ir para o Barcelona, e um dos sonhos era jogar no Barcelona, o clube acabou, principalmente ele acabou facilitando as coisas para que eu fosse no Barcelona. Então, assim, a relação com o presidente ela sempre foi muito clara, né? Sempre muito... Então, por isso que a amizade se mantém até hoje. Até pelo respeito e pela sinceridade com que ele sempre me tratou, e eu também com ele. Ou seja, tu acabaste depois por ir um bocadinho para aquilo que os adeptos consideram o similar do Porto em Espanha, o Barcelona, que será o clube da simpatia da maioria dos adeptos do Futebol Clube do Porto, por ter um espírito mais ou menos semelhante. Sentiste isso? Isso era também um apelo para ti, um espírito culé também muito o Barcelona marcado? Era uma coisa de criança, era sempre... Eu lembro muito do Barcelona da época do Romário, do Stoichkov, né? Laudo, Barcelona em 90 e tal. E era uma equipe que eu via sempre jogar. Então, era um clube que eu, desde pequeno, sempre simpatizava e sonhava jogar.
E tem muita característica. Eu acho que o Barcelona e o Porto são muito parecidos nisso. Acho que são clubes que representam uma história, representam, né, cidades muito fortes, com gente muito forte, uma região muito forte. E contra outro clube, né? Que nem Espanha tem o Real Madrid, aqui temos o Benfica. E a característica do clube, a maneira como pensa, a maneira como sentem um clube, os adeptos, acho que são muito parecidos o Porto e o Barcelona. Deco, agora vou colocar-te, antes de fecharmos, algumas perguntas mais pessoais, têm a ver mais contigo. O que é que sente o Deco quando ouve, ou o que é que sentiu quando ouviu pela primeira vez todo o estádio a cantar a música do Deco? Na verdade, eu tive, e digo que a vida grandes jogadores, né, no mundo, no futebol, vão cada vez haver mais, mas acho que quando você consegue marcar a história de um clube e você consegue a recompensa de um estádio, né, gritar o seu nome, falar, e você ser adorado pelas pessoas, respeitado, eu acho que isso não tem preço em relação ao que... Porque isso é o que todos os jogadores sonham. Acho que não tem sonho maior quando você é pequeno, pensar, quero ser jogador de futebol, mas quando essa recompensa, isso acho que é o que te emociona, é o que te faz ter orgulho daquilo que você fez. Comparando isso com algo material, o ter sido considerado o melhor jogador em 2004, o segundo na Bola de Ouro nesse ano, o que é mais importante para o Deco? Ter o troféu lá e o reconhecimento, ou este sentimento que ainda hoje perdura cada vez que entra no estádio? Eu acredito que isso, né? Porque os prêmios individuais, óbvio que os títulos são importantes porque marcam a história, e quando você vai num clube, não dá para se olhar para tudo, as pessoas veem um pouco a história, principalmente aquelas pessoas que não acompanharam, então, mas esses momentos eu acho que marcam muito mais. Acho que esses momentos são mais fortes na memória e na minha carreira. Tens 22 títulos conquistados, não estou em erro, 10 deles no Futebol Clube do Porto. Destes 22, há algum assim que sobressai ou dás importância a todos os títulos, entre supertaças, taças? Eu acho que todos, mas ganhar uma Liga dos Campeões com o Porto, as pessoas, e quando eu digo isso, não, até porque o Porto pode ter condições de voltar a ganhar algum dia, mas as chances são mais difíceis, ainda mais no futebol como ele é hoje. O Porto é um dos maiores clubes da Europa, mas infelizmente não consegue manter uma equipe por muito tempo, coisa que eu até acredito que se a nossa equipe pudesse ser mantida por mais tempo, se o Porto não precisasse vender, era uma equipe que podia fazer mais história ainda, né? Não só no Futebol Clube Porto, mas no futebol mundial. Talvez ganhando mais Ligas Campeões, ganhando mais, porque era uma equipe jovem, era uma equipe que... Então o Porto tem essa dificuldade. E quando você consegue juntar, fazer uma equipe como aquela, ter jogadores impostos, ganhar uma Liga dos Campeões, vindo de uma Taça UEFA com tanta superioridade como nós fomos, na Liga dos Campeões sendo superior, é algo que você tem que se orgulhar, né? Óbvio, eu voltei a ganhar com o Barcelona, mas as chances com o Barcelona são sempre maiores, porque você tem condições de contratar melhores jogadores, você tem condições de tentar montar uma equipe. Então, aquilo que nós conseguimos foi algo especial para nós e para os adeptos. Acho que você tem a sensação de que você conseguiu fazer conseguiu algo em que as pessoas estão felizes. No fundo é isso, o futebol é essa oportunidade que dá de trazer às pessoas essa alegria que naquele momento ela era inexplicável, tanto para nós quanto para os adeptos. Em termos de treinadores, de Fernando Santos, Abel Braga, passando por Mourinho, Rijkaard, Guardiola, Scolari, Ancelotti, Muricy, destacas algum? Eu tive grandes treinadores, acho. Tive a sorte de trabalhar com vários e aprender com cada um deles. E cada um teve a importância que teve, né? Posso destacar características de cada um. Talvez no momento em que eu vim para o Porto, o Fernando Santos foi aquele que me ajudou a crescer como jogador, né? Porque eu tinha uma mentalidade não
gostava muito de jogar e atacar, e o Fernando Santos me deu uma consciência melhor em termos táticos, eu aprendi muito com ele. Depois temos o Mourinho, que foi onde eu aprendi o que era um treino, o que é você saber exatamente o que os adversários vão fazer, se preparar para o jogo de uma maneira que eu nunca tinha visto, e a capacidade de tirar o máximo dos jogadores que eu não tinha aprendido. Depois temos o Scolari na seleção, que tem uma capacidade fantástica de criar um grupo onde você se sente bem. O Scolari, eu falo até hoje com jogadores que trabalharam com ele na seleção, que trabalharam não só na portuguesa, na seleção brasileira, e os que estão agora, e a capacidade que ele tem que o ambiente seja fantástico. Até os jogadores, muitos, em alguns momentos as coisas não estão tão bem no clube, você ia para a seleção feliz, e era um momento até bom para poder... e ele conseguia trazer esse ambiente à seleção. E nem todos os treinadores têm essa capacidade. Pois o Rijkaard, no Barcelona, para mim foi o exemplo de humildade, de quanto foi um dos maiores jogadores que eu vi jogando. Foi o treinador que está na reconstrução do Barcelona, né? Trouxe o Barcelona de volta às vitórias e nunca quis nada para ele, nunca quis o mérito para ele, pelo contrário, era totalmente discreto, totalmente fora do que é o padrão da maioria dos jogadores, dos treinadores no futebol, nunca quis nada nenhum. Então ele era um exemplo realmente para nós do que foi um grande treinador, um grande jogador, um grande treinador, e nunca quis nada para ele. Depois tive vários, Abel Braga, que depois joguei contra ele aqui quando ele estava no Portugal, e depois encontrei ele no Brasil, que foi um grande amigo. Depois o próprio Muricy, que é um treinador que é especialista em campeonatos brasileiros, sempre ganhou muito já no Brasil. Tu ganhaste os títulos em todos os clubes que Sim, no Fluminense foram dois brasileiros, um com o Muricy e outro com o Abel. Ganhaste no Chelsea, ainda foste campeão no Chelsea, no Porto, Depois no Chelsea tive o Ancelotti, que é um treinador que eu gosto muito, foi um ano muito bom, a gente acabou ganhando a Premier League. Assim, desde os treinadores que eu tive quando eu era pequeno, então eu aprendi muito com todos, e é difícil, as pessoas têm muito isso de escolher qual é o melhor. Primeiro que não existe o melhor, acho que existe grandes treinadores como o Mourinho, como o próprio Ancelotti, como o Scolari, talvez o Guardiola agora. Então assim, e todos eles têm algo diferente, mas no fundo tem cada maneira diferente, estilos diferentes, mas no fundo são, e a história e o tempo vai dizer quem são os melhores. E para mim o Mourinho foi um dos melhores no termos de ter conquistado coisas, e tem demonstrado nos últimos anos que até por onde já passou e onde já venceu tudo. Qual foi o jogador mais genial que te acompanhou, ou que acompanhou o teu gênio dentro de campo? Assim, eu acho que hoje, até são os dois jogadores que se falam muito, que é o Cristiano e o Messi, porque é quase impossível você ver dois jogadores que nunca foram avançados, o número 9, né? Um jogando por um lado, outro jogando por outro, acabaram se convertendo em goleadores que era impensável. Sempre quando vi o Cristiano e o próprio Messi, que eu vi eles crescendo, a capacidade deles era muito acima dos outros, mas era impensável a capacidade e a eficácia que eles iam ter, né? Porque hoje no futebol como é hoje, quase impossível você ver com a facilidade com que eles marcam gols, com a facilidade com que criam jogadas de perigo. Mas para mim não foi tão decisivo, até porque nós na altura nós tínhamos uma grande equipe no Barcelona e não teve grandes jogos. Alguns jogos o Gaúcho foi decisivo, mas o Gaúcho fez coisas que assim que eu pessoalmente nunca tinha visto. Acho que estamos a falar do Ronaldinho, chamamos-lhe apenas Gaúcho, para os portugueses, Ronaldinho Gaúcho. Não é? Teve momentos que eram... E havia uma cumplicidade maior entre vocês? Não era nem por isso, assim, nós somos amigos até hoje, eu posso citar grandes jogadores, acho que o Figo para mim também foi um dos maiores que eu vi, mas talvez o Gaúcho tinha algo diferente assim, em alguns momentos, não era tão eficaz quanto todos esses que eu falei. E avançados puros? Qual foi o avançado puro que mais te entusiasmou estar por trás, estar a oferecer golos? Tu que eras um jogador que dava mais assistências do que propriamente marcava os golos. Eu acho que o Eto'o.
O Eto'o... Estamos a falar, antes de caracterizares o Eto'o, Anelka, Drogba, Jardel, Eto'o... O Jardel é um caso raro para ser estudado, não é? São os jogadores que jogaram contigo, O Jardel era uma coisa fantástica, a facilidade de marcar gols. Mas destacavas o Eto'o, então, por... Mas eu acho assim, pela maneira como eu sempre joguei, o Eto'o era avançado mais fácil de encontrar. Né? Assim, entre linhas, entre os defesas, era aquele que era muito fácil de achar, era muito... E depois não posso esquecer do Delay, que para mim, no Porto, acho que junto com o Jardel foi um dos maiores, junto com o Gomes, acho que tá entre os maiores da história do Porto. Deco, antes de fecharmos esta nossa conversa, vamos olhar o dia 25 de julho e todos aqueles jogadores que convidarás, muitos deles já convidaste, já disseram que sim, que estarão cá, a grande maioria, ou praticamente todos, estarão nesse Porto 2004 contra Barcelona 2006. Eu colocar-te este desafio, não é fácil e se calhar nem vais conseguir responder porque é dentro da subjetividade do valor dos jogadores. Vítor Bahia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Nuno Valente, Costinha, Maniche, Pedro Mendes, Deco, Derlei, Carlos Alberto. Porto, campeão da Europa, 11 inicial. Barcelona, Valdés, Puyol, Edmilson, Oleguer, Gio, Rafa Marques, Van Bommel, Ronaldinho, Deco, Eto'o e Juli. Qual foi o melhor? Quem ganhava? Uma equipa contra a outra. Tu vais jogar nas duas, tens essa vantagem no próximo jogo. Um jogo só? Eu acho que um jogo só nós ganhamos o Porto. Curioso dizeres nós, porque nós, para ti, hoje, depois de acabar a carreira, é sempre Porto. Sempre. Não, é porque eu acredito que aquela equipe de 2004 mentalmente era muito forte. Apesar da do Barcelona ainda ser entrou mais... o Ben e o Alenic. Sim, apesar da do Barcelona ser mais espetacular, em termos técnicos. Ok. Deco, qual é a tua expectativa e aquilo que tu desejas para o dia 25 de julho aqui no estádio do Dragão? Na verdade, eu sempre sonhei em um dia terminar minha carreira no Porto, infelizmente não foi possível, até porque eu voltei ao Brasil por questões pessoais e isso tudo. Então talvez fazer o meu jogo aqui de despedida eu acho que é fechar com chave de ouro tudo que eu podia ter feito na minha carreira. E não podia ser em outro lugar que não fosse aqui, até porque aqui é onde as pessoas, é minha casa, me sinto em casa, aqui é onde eu comecei, aqui minha carreira, eu devo tudo ao Futebol Clube do Porto. Então não teria sentido se não fosse aqui. E tens a consciência também que vais, para muita gente que vai encher o estádio do Dragão, ajudar a encher, vais ajudar a cumprir um sonho, de ver tanta gente importante e do futebol junta que se calhar não conseguiram ver ao vivo. Acho que sim, espero que, óbvio que a maioria dos jogadores tem compromisso, tentar que venha o máximo possível para que seja uma festa bonita para os adeptos do Porto, não só do Porto, mas para todas as pessoas que vierem ao estádio. Que mensagem é que deixas para os portistas? Mensagem de que o Porto vai dar a volta a voltar às vitórias. Acho que esse clube já demonstrou quanto as pessoas podem confiar, os adeptos podem confiar no renascimento sempre e que aqui existe uma mentalidade de trabalho, de vitória sempre. Eu acho que isso é a única mensagem. Ok, Deco, cá estaremos no dia 25 de julho. Agradeço-te este momento, esta conversa, porque Deco, para além de um grande jogador, demonstrou ao longo do tempo e demonstrou hoje aqui precisamente que é um grande conversador, um jogador e uma pessoa com uma inteligência também acima da média. Só assim poderia alcançar aquilo que alcançou no Futebol Clube do Porto, no Barcelona, duas equipas que vai juntar o Porto versão 2004 e o Barcelona 2006 no dia 25 de julho aqui no Estádio do Dragão.